Estamos aqui para gravar mais um pouquinho sobre a viagem, né, de Natal a Atacama de moto. Eu fiz 2 vídeos aí, mas parei de gravar e... Então é isso, já fazem 2 anos já da minha viagem, mas o pessoal ainda me pede para gravar. Meu irmão, continue lá, faça a parte 3 e tal. Eu nem vou colocar mais parte, né, parte 3, 4, não. Vou só gravando aqui o que der para ir fazendo. Vou falando como foi um pouquinho, né. Dessa vez eu vou responder algumas perguntas que um brother fez aqui no meu WhatsApp, né, nesses tempos de pandemia, né, espero que isso passe logo, que acabe logo. Ele tá programando também fazer a viagem e sempre rola algumas dúvidas, né, do pessoal, então eu vou responder essas dúvidas dele. Eu nem respondi ele no WhatsApp tem uns dias já. A primeira pergunta dele aqui é comportamento da moto. Cara, minha moto é uma Teneré 2011, 2012, eu peguei ela usada já. Fiz uma revisão legal na injeção, na mecânica em geral, troquei a relação, né, o kit de relação, coloquei pneus novos, pastilha de freio, uma revisão para quem vai fazer uma viagem, né, de fato. A moto, ao meu ver, se comportou muito bem, dentro das minhas possibilidades, né, foi a moto que eu pude, né, escolher para fazer a viagem e que me incomoda um pouco na Teneré são os freios dela, né? Que a sensação que eu tenho é que é meio borrachudo. Você aperta o freio e ele parece que não vai parar, mas para, acaba parando. O freio funciona bem, apesar de não ser como em outras motos que eu já tive. A minha moto ela faz no dia a dia 31 km com 1 litro de combustível. E durante a viagem ela fez a média de 26. E pra mim foi uma média muito boa, entendeu? Andando na velocidade de cruzeiro entre 100 e 110 km por hora, ela respondeu muito bem. Às vezes que precisei ultrapassar, ela ultrapassou bem, mesmo com o peso da bagagem, né? Às vezes que eu precisei frear, ela freou muito bem. Eu usei um par de pneus Vipal TR300. Não estou fazendo propaganda, estou falando dos pneus que eu usei e que eu andei muito bem. Eu fui e voltei e os pneus voltaram praticamente novos, entendeu? Eu rodei 12.800 km. Então assim, eu recomendo. Não fui atrás de outras marcas mais caras, como Pirelli, Metzeler, mas esse par de pneus da Vipal TR300 me supriu muito bem. Eu gostei deles e vou continuar usando. Então assim, como eu já falei, né, rodei em condições adversas, né, rodei em chuvas intensas, rodei no calor intenso, rodei no frio intenso e a moto, em todas as situações, ela respondeu muito bem. Na Cordilheira dos Andes, na altitude, né, ela... É normal que a gente vê relatos, né, e eu passei pela experiência de que a moto ela perde um pouco de potência. Muitos dizem que por causa do ar ser rarefeito e tal, né. Enfim, realmente, a moto perdeu um pouco de potência. Em determinado momento eu me assustei um pouco, porque eu queria andar mais e ela não andava. Fiquei um pouco apreensivo por achar por estar de fato passando numa situação de risco, né? Que eu peguei um pouco de neve e tal, e um frio muito intenso, e a moto sem potência, eu fiquei com um pouco de medo, mas é o tipo de coisa que faz parte de uma viagem dessa, né? Ainda mais quando se vai sozinho, né? Uma viagem solo. Às vezes você passa por situações que o medo ele tende a ser amplificado, né? Às vezes nem é aquilo que a gente acha, mas enfim, faz parte, né? da experiência. Senti muita falta da sexta marcha, como sinto no dia a dia, mas não foi uma coisa determinante assim, não vou pegar a Teneré por isso, não. Pelo contrário, é uma moto muito boa, ela anda muito bem de quinta, andou em todos os terrenos perfeitamente, asfalto molhado, areia fofa, o hippie, né, que tem muito na Argentina, eu peguei estradinhas de hippie também, ela respondeu muito bem. Enfim, recomendo, bicho, recomendo. Próxima pergunta aqui do brother, ele pede para eu explicar sobre custos totais. Cara, isso é muito relativo. Os custos de uma viagem é muito relativo, de pessoa para pessoa, né? Responder essa pergunta é difícil, porque vai do que você dispõe, né? Vai de como você... De onde vem o seu recurso financeiro, né? E como você administra os seus recursos. Eu acredito que é uma viagem que tanto uma pessoa que tem muito dinheiro faz, com certeza, pode fazer, como uma pessoa também que ganha pouco pode fazer, se for organizada, se a pessoa se programa direitinho, tem uma estratégia boa de gerenciar os gastos, com certeza a pessoa faz. Falando de mim, eu me baseei nas pesquisas que eu fiz num valor de $100 por dia, fora do Brasil.
Fora do Brasil, eu me baseei numa média que o pessoal faz de $100 por dia. Tem gente que faz de $200 por dia, tem gente que faz de 150. Eu fiz eu me baseei nisso, me programei nisso, $100 por dia, e no final das contas eu vi que eu gastei menos, entendeu? E aqui no Brasil, que eu rodei, eu atravessei o Brasil todo, saí do Rio Grande do Norte até a Tríplice Fronteira, né? Ali no Paraná, em Foz do Iguaçu, eu não somei nada. Mas em todo momento eu busquei fazer uma viagem econômica, entendeu? Eu já conhecia a minha moto, eu já sabia a autonomia dela, né? Quantos litros de combustível eu ia gastar, né? Eu via uma distância mais ou menos que eu ia rodar e acrescentei, né, pequenos passeios e tal. Então eu consegui fazer a estimativa do combustível muito próxima do que foi real. As hospedagens eu estipulei um teto de que eu procuraria lugares onde não passaria daquele valor. E aqui no Brasil, a hospedagem mais cara que eu paguei foi R$70. Então por aí você tira. Eu calculei uma média aqui no Brasil de combustível e de hospedagem, e de alimentação. E fora do Brasil, eu calculei mais ou menos quantos dias iria passar e coloquei $100 por dia em cima desse cálculo. Então acho que eu passei, não lembro ao certo, mas eu acho que eu passei 12 a 13 dias fora do Brasil. Então eu teria que ter entre $1.200, $1.300, $1.400 para ficar tranquilo, entendeu? E fiquei, me supriu, eu voltei com dinheiro sobrando da viagem, do que eu tinha estipulado. Para economizar com a alimentação, o que é que eu fazia? Eu fazia paradas em supermercados que tem. Eu comprava minha comida, tanto para o café da manhã como para a janta, né? E eventuais lanches durante o dia. Não passei fome, comi super bem e não gastei horrores de dinheiro em restaurante, fast foods, não. Eu comprei minha comida e fui comendo só em refeições tipo almoço ou quando eu precisava reforçar, aí que eu parava num canto e me alimentava melhor. As próprias pousadas que eu fiquei também ofereciam, a maioria delas oferecia café da manhã bem reforçado. Às vezes até preparava um pãozinho com queijo, presunto, enrolava num guardanapo, botava na vasilha, botava na bolsinha para comer durante o dia, né? Acabou, você vai se safando pelo caminho, né? Você vai aprendendo a manha, né? De viajar gastando pouco. Uma dica que eu dou também é que antes de fazer uma viagem grande e que você pretenda ficar de camping, pratique um pouco de camping, né? Armar uma barraca, fazer um café, ferver uma água, porque diminui bastante os custos, né? De uma viagem. Você ficar em campings, geralmente os campings são taxas bem mais abaixo do que em pousadas ou em hostel, né? Hostel também é uma boa saída para quem está fazendo uma viagem de baixo custo, que quer gastar pouco, né? É uma espécie de pousada que você aluga a cama e não o quarto, que fica muito em conta também, você sempre encontra uma galera massa. É uma experiência muito boa o hostel também. E os campings, né? Camping, eu fiquei em São Pedro de Atacama, eu fiquei no camping, o Perales, Camping Perales, foi muito legal. Só teve um problema que o aquecimento lá, o carinha, acho que ele não queria ligar, né, para não, sei lá, não gastar energia e tal. E ele dizia que tava quebrado. Não, tá quebrado. E foi um perrengue tomar banho no frio, mas foi mais uma experiência muito legal. Acho que faz parte, né, da viagem. E a gente acabava dando risada com isso, né? Com muito frio lá, que é muito frio quando tá anoitecendo e de manhã cedo. Mas enfim, pousadas, hostels e camping, né? Eu variei entre esses. E pela minha pouca experiência, eu até achei que foi bom. Foi um custo aceitável, né, de hospedagem. O brother pergunta aqui também sobre a entrada em outros países. Sobre a língua, né? Sobre passaporte, sobre câmbio, né, de moeda. Eu não tirei passaporte, eu não tenho passaporte. Eu vi que aqui na América do Sul a gente tem uma facilidade grande de entrar nos outros países somente com a identidade, né? Os países do Mercosul e tal. Então o que é que eu fiz? Eu tirei uma nova via da minha identidade, né, mais atual, de Barma, né, que eu estava usando Barma já. A habilitação tem que estar na validade de 10 anos, eu acho. Que está num tempo, né, de 10 anos pra cá, né? Não pode ser mais antiga, que eles não aceitam. E identidade. Pesquisando, né, a gente vê que precisa de alguns documentos, né? Para entrar na Argentina, para entrar no Chile, para entrar na Bolívia. Essa aqui é a carta verde, que eu acho que qualquer seguradora faz, né? Eu fiz
uma validade de 30 dias, ó, de 1/1 de 2018 até 30/1 de 2018, e custou R$185. Esse aqui é para entrar, para rodar na Argentina com a moto. E a moto tem que estar no seu nome. Se tiver alienada, você tem que pegar uma declaração no banco, alguma coisa desse tipo. E se tiver quitada, basta que ela esteja no seu nome e você entra de boa na Argentina. Mas tem que ter a carta verde. Não pediram, eu passei na aduana, eles não pediram a carta verde, não me pararam em momento nenhum. Então assim, se eu tivesse sem a carta verde, provavelmente a polícia teria me parado e não ia dar certo. Esse aqui é o seguro que o Chile exige, né? É o SOAPEX. Eu não lembro agora aonde foi que eu consegui, mas foi pela internet. Tem um sitezinho bem facinho, você coloca seus dados e tal e coloca a data, né, que você vai ficar no país. Aqui eu fiz de 10 dias a 11, de 9 dias, do dia 11/1 até o dia 20/1 de 2018. Não lembro quanto foi que eu paguei no SOAPEX, mas é baratinho. Mas é isso, não me pediram na aduana quando eu entrei da Argentina para o Chile, né, em Passo de Rama. Não fui parado em nenhuma blitz, a polícia não me parou em nenhum momento, mas tem que andar com isso aqui. E apesar de não ter entrado na Bolívia, eu me preparei também para entrar na Bolívia. E na Bolívia exige somente o certificado internacional, né, da vacina contra a febre amarela. Que eu tomei a vacina, tive dores horríveis, né, deu uma reação muito forte. Mas é isso, né, eu fui preparado para entrar na Bolívia, que eu ia entrar na Bolívia, mas infelizmente não consegui entrar. E vai ficar para uma próxima viagem, se Deus quiser, permitir, né? Se Deus permitir. Então é isso, basicamente é isso. Argentina, carta verde, Chile, SOAPEX, e na Bolívia, vacina contra a febre amarela. Então vamos lá, a língua. Não, Argentina e Chile o pessoal fala espanhol, né? Então assim, eu não sabia nada de espanhol. Eu me preparei assistindo aquela série Narcos, né? Antes de viajar eu assisti a primeira e a segunda temporada de Narcos. E deu muito certo pra mim. Não precisa se aperrear quanto a câmbio. Você pode sair com dinheiro daqui de Natal, de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. De onde você sair, Santa Catarina, você chega na fronteira de Foz, falando de Foz do Iguaçu, né, que eu fui pra Foz. E lá tem várias casas de câmbio, entendeu? Você tem como até pechinchar, né, de um para outro, os valores mudam um pouquinho, mas que no final dá uma diferença grande. Eu fiz uma besteira, eu saí daqui já com dólar, eu troquei aqui em Natal o dólar, eu perdi muito nessa troca. Quando eu cheguei em Foz eu tive que comprar o peso argentino, né, do dólar para o peso, então eu perdi mais uma vez. Eu fiz 2 câmbios, cambiei 2 vezes a moeda e perdi 2 vezes. Então pode ir direto para a fronteira, que lá você troca e perde só uma vez. Então quando eu entrei na Argentina, a primeira coisa que eu fiz foi parar num posto de gasolina, que eu queria tirar eu queria quebrar o gelo tanto do dinheiro, né, que eu queria usar o dinheiro, para ver como é que era e tal, que eu levei uma tabelinha, né, com valores de conversão, né, tanto do peso argentino como pro peso chileno, né, e o real e o dólar. Então a minha tabela tinha 4, eu levei no celular. Então tinha essas quatro moedas, né? Real, dólar, peso argentino e peso chileno. Então toda hora eu ficava fazendo a conversão para ver se eu estava gastando muito, estava gastando pouco. Então eu parei no posto e comprei um café com um pastelzinho e já conversei um pouquinho com a atendente e tal. E eu percebi que tanto a gente entende o espanhol com um pouco de esforço, né? E um pouco de cooperação da outra parte, como eles entendem o nosso português também. É muito de boa, você consegue tranquilo se comunicar lá fora, não tem estresse nenhum. Eu conseguia conversar, né, sentava na mesa assim, de café, nas pousadas, em todo canto, né, na rua, nas praças, e conseguia me comunicar com as pessoas, né. Quando eu saí da Argentina, que entrei no Chile, eu entrei sem cambiar o dinheiro, porque eu sabia que em São Pedro também é muito fácil o câmbio. Eu fui direto para São Pedro de Atacama, e lá foi interessante porque eu parei minha moto numa rua muito movimentada, desci e já escutei um monte de gente falando português, né? Aí eu perguntei, eu falei em voz alta assim, tem algum brasileiro? Quem é brasileiro aqui? Aí o pessoal já, opa, aqui, não sei o que. Então já encontrei os brasileiros, lá tem muito brasileiro em São Pedro, tem muita gente de todo canto, né? É muito fácil conseguir cambiar dinheiro também lá em São Pedro. E tanto de dólar para qualquer moeda, de real para qualquer moeda também. Peso argentino, peso chileno, peso boliviano, lá tem tudo.
Espero ter tirado, né, um pouco das dúvidas aí desse brother que mandou essa mensagem, né? Que comprou a Teneré, né, inspirado no que eu venho falando, no que eu venho postando. Fez uma ótima escolha mesmo. Você não vai se arrepender dessa moto. É uma moto fantástica, de verdade. E é isso, vamos viajar, galera. Vamos rodar, que as experiências que a gente adquire, né, nesse tipo de viagem são inesquecíveis, de verdade. É ter história para contar, a melhor coisa do mundo.